Bem-vindo ao canal Modernidade Sim, eu sou Paulo Bittencourt. Vamos comentar alguma daquelas falácias que vocês vão ouvir aí ao longo da COP27, que é aquela reunião da ONU sobre as questões climáticas. Então, aqui no canal eu gosto sempre de mostrar para vocês como uma junção midiática, então toda a mídia, a imprensa gosta de noticiar isso para criar aquela atenção. Então você tem todos aqueles jornalistas ativistas, aquela coisa toda, você tem todos aqueles cientistas que trabalham ali por IPCC, tal, mas vocês não veem o outro lado, né? E nesses encontros, como na COP27, você verá muito políticos, todos aqueles chefes de Estado, eles se cumprimentando, aquela coisa. Então é uma reunião política. Não tem nada de ciência, não tem nada de ciência, são só bravatas. É só uma questão dentro da geopolítica mundial para tentar manter os países em desenvolvimento sobre ali o controle daqueles países desenvolvidos, certo? Enquanto a China está aumentando a produção de carvão, a Alemanha aumentou a produção de lignito, nenhum país me parece, né? Os Estados Unidos vão provavelmente voltar a usar o shale oil, shale gas, de exploração, né, do fracking, né? E enquanto se vende toda essa questão que não, vocês é que tem tudo. A China e mais a Índia, a maior parte da energia elétrica é produzida por usinas termoelétricas a carvão. Já dá mais da metade da população do planeta. Então, assim, nós estamos falando do quê? Né? Então, eu separei aqui para vocês, vejam como é que funciona, né? Eu tenho, por exemplo, eu vou deixar no link, artigos de cientistas, que não são esses cientistas que vão ali carimbadinhos para o IPCC e tal, e também não é aquele pessoal de ONG, né, que aparece exatamente na semana que começa a COP27, tem lá a ONG que coloca e tal, não, porque não, o polo vai derreter. Então, e aí é claro que aí tem um jornal aqui, veja a manchete é sempre assim. Porque você tem que criar aquela atenção, né? Você vai ler aquela manchete e você já fala, nossa, eu não preciso nem ler. Nossa, só pela manchete eu já concluí, né, o que vai acontecer com o planeta e tal, né? Aliás, nesses encontros, eu esqueci, além dos políticos, dos jornalistas, daquele pessoal, né, de ONG que vai lá, também você tem um monte de ativistas, aqueles assim, a sutileza que esses caras, o que eles fazem com essas pessoas, são pessoas que assim, elas não têm o menor conhecimento técnico de física, de geofísica, nada, mas eles são muito assim sensíveis a você dizer aquilo. Então eles vão lá com massa de manobra, fazem aquelas manifestações, levam indígenas, como se um povo, por exemplo, que assim, ele só tem uma descrição oral do que aconteceu naquela civilização. E aí você leva realmente o indígena com uma massa de manobra para ele falar o que ele ouviu de um outro antepassado que falou para ele que aquela região, que pode ser, que não sei o que. Então, não tem nada de científico nisso. Não tem absolutamente nada de científico nisso. Não tem nenhum registro, né, de dados, né, daquela região, né? Então eles aproveitam realmente desse lado do indígena, porque o indígena parece que é um ser que ele tem o saber da natureza. Bom, então, se a gente realmente ficasse refém da natureza, eu acho que a humanidade não teria chegado aonde chegamos, né? Foi exatamente pelo domínio da técnica, do fogo, dos metais, de toda a organização que a gente realmente chegou ao mundo atual, perfeito ou não, mas nós chegamos, enquanto vários povos naturais simplesmente pereceram, né? Porque a natureza é implacável. A natureza, ela não vai realmente perdoar, né? Então, veja a matéria aqui, ó. Aquecimento global derreterá todo o gelo
do Ártico até 2050, vírgula. Aí tem sempre aquela vírgula, alertam pesquisadores. Então, esse é o tipo de manchete, que é aquela coisa assim, nada na ciência, ela é tão assim, não, assim, aquecimento global derreterá todo o gelo. Então, veja, uma coisa assim, todo o gelo, estou contando para você, todo o gelo do Ártico até 2050. Então, ele não só é determinante, que é todo o gelo, como ele já colocou uma data, até 2050. Podia ser 2049, podia ser 2052, podia ser... Não, mas é todo o gelo até 2050, que isso casa com o discurso da ONU. Alertam pesquisadores, mas não esses pesquisadores aqui, né, de um trabalho aqui publicado agora, dias atrás na Nature Geoscience, que não concordam com isso. Só que eles não vão aparecer lá no IPCC e tal, e é tudo gente com histórico bastante longo, né? Mas eles não se prestam a essa pantomima, né? Então, agora, veja uma matéria dessa, como eles abusam do fato que a maior parte das pessoas não tem conhecimento, não teriam como ter conhecimento em física, em química, né? E aí eles se arvoram, né? Não, porque diz pesquisadores, né? Que eles escolheram a dedo e tal. Um dos parágrafos mais deploráveis que eu vi nessa matéria é o que diz o seguinte, que as previsões não são otimistas. O relatório do ICCI, que é uma ONG, então eles colocam aqui como assim, o relatório do ICCI é uma ONG, que está fazendo um relatório dela, e aí fala assim, nossa, que coincidência, foi publicado exatamente nessa semana. Não é coincidência, isso é tudo combinado. Um relatório e tal, né? Falando aquelas mesmas coisas, uma ONG ativista lá da Suécia. Então. Destaca o diagnóstico terminal para o gelo que se forme e flutua no topo do Oceano Ártico. Eu não sei o que é o topo do Oceano Ártico, não sei se o Oceano Ártico tem topo ou não, né? Mas olha, para o gelo que se forma e flutua no topo do Oceano Ártico a cada verão. Esses impactos podem incluir aumento do nível do mar, aumento do risco de inundações, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, porque a perda das geleiras das regiões polares. Eu acho que realmente quem escreveu essa matéria, aliás, ela não é assinada, né? Ela não é assinada, ela aparece assim, por Valor, né, que é o Jornal de São Paulo, 7 de novembro de 2022. Não assina. Mas eu acho que quem escreveu, ele não conhece nada de física, né? Faça a seguinte experiência. Pegue um copo, assim, como eu estou mostrando. Coloquem aqui pedras de gelo, você pega ali, tá, da sua geladeira, coloquem cubinhos de gelo, coloquem aqui. Primeiro, coloca o gelo primeiro aqui. E aí lentamente, você vai derramando água. Temperatura ambiente aí, né, da torneira, vai colocando água. Mas você vai colocando a água muito cuidadosamente, até que a água, claro que o gelo ele vai começar a flutuar aqui, e a água você coloca até na borda, mas coloca no limite da borda do copo. No limite, sem derramar uma gota. E aí você coloque assim o copo, o copo com gelo, agora com a água ali, e fica observando. E aí você pergunte como é que o jornalista escreve uma matéria dessa. A água bem na borda do copo e o gelo aqui, flutuando, ele começa a derreter. Não cairá uma gota d'água para fora do copo, à medida que o gelo derrete. Quando todo o gelo, por exemplo, estiver derretido, também nenhuma gota de água cairá no copo. Isso é uma experiência que se faz aí nas escolas e tal. Por quê? Porque a densidade do gelo é ligeiramente menor do que a densidade da água. Como a densidade é uma medida onde nós dividimos a massa pelo volume,
como a densidade do gelo é menor do que a densidade da água, significa que, para uma mesma massa, o gelo ele ocupa um volume maior. Então, o gelo já está ocupando um volume aqui dentro do copo maior do que quando ele se derreter e se transformar em água. Por isso que simplesmente não transpassa a água para o copo. E aí, o jornalista vem aqui e escreve assim: esses impactos podem incluir aumento do nível do mar, como se o Ártico, que é toda uma calota de gelo, aquilo ali já está no cálculo do volume dos oceanos. A massa de gelo flutuante, maior ou menor sobre o Ártico, maior que eu digo, porque no inverno é maior, no verão é menor, pode até derreter. Isso não muda o nível dos oceanos. Então, entendam, essa é uma das pequenas mentiras que contam para vocês todas as vezes que aparecem essas histórias da ONU e tal. Eles contam que pela desinformação, pelo fato das pessoas não saberem nos detalhes a questão da física, de como que funciona, então eles vão colocando, aí eles vão mostrando fotos catastrofistas de avalanches, de inundações e tal, sem explicar realmente o porquê. Então, sempre desconfie de tudo que vier desses órgãos multilaterais, porque no fundo você pergunta: o que você na verdade está tentando me convencer? Você está tentando me convencer do quê? E nessa COP27, o grande ponto de frustração, no momento que temos a guerra na Ucrânia, nós temos, por exemplo, um frio intenso aqui na América do Sul, por causa do Laninha. Eles vão querer convencer de que a temperatura pode chegar até 2100 a 2,5 graus. Então, eles vão querer uma série de restrições, sem pagar um tostão para os países não desenvolvidos, para trocar sua matriz energética por uma matriz mais limpa. Então, essa COP27, ela já nasceu simplesmente enterrada pelas próprias falácias que eles vêm construindo desde 1992, com a Rio 92, só que naquele momento ainda era só um blá blá blá, não sei o que e tal. Outros cientistas foram pesquisando, já se passaram ali 30 anos, e nós temos, como um material como esse, vários argumentos para contestar essa turma da ONU, dos ativistas dessas ONGs. Então, podem apostar, essa COP27 será uma grande frustração para todos esses ativistas.